Alexandre, mais Marisa, rosa branca, por favor. Encontramos um verdadeiro cantinho de Portugal aqui em Paris e quem o gera é a nossa Flora. Flora, olá, boa tarde, como está? Antes de mais, há quantos anos chegou a Paris? Há 30 anos. E este espaço aqui já tem quase uma década. Sim, já estamos aqui com 9 anos e então, pronto, agora estamos este ano fazemos 10 anos. Flora, quando chegou, o que é que a trouxe para Paris e como é que era a cidade de Paris e Portugal há 30 anos? Ora bem, quando eu vim para Paris vinha com os meus pais, porque os meus pais é que me trouxeram para aqui, porque pronto, para termos uma situação de vida... O que Portugal não dava, o que Portugal não dava. Sim, Portugal não dava, por isso acabei por vir com os meus pais. Como é que era nessa altura chegar e procurar trabalho? Hoje em dia é mais fácil com a União Europeia e com novas regras. Precisamente, estamos na União Europeia e como nós estamos na União Europeia não precisamos daquele passe visto que era necessário quando a gente entrasse aqui, porque nós éramos reconhecidos portugueses na altura. Éramos reconhecidos portugueses, mas não franceses. Então tínhamos de ter um papel devidamente... E era mais burocrático, não era? Tinham que ir várias vezes o papel de autorização de residência, suponho. Exatamente. Flora é um dos exemplos de portugueses que escolheram Paris para viver. Só na região da capital francesa viviam, em 2023, qualquer coisa como 577 mil pessoas nascidas em Portugal. Em França, estima-se que sejam mais de 1 milhão os imigrantes portugueses e descendentes. É uma das mais importantes comunidades do país que, apesar de viver longe, mantém a tradição portuguesa bem viva. O Contour Saudade nasceu de uma ideia, pronto, depois de muito pensar. Lembrei-me dos antigos balcões portugueses. Porque comptoir significa balcão. Contour, balcão em português. E então lembrei-me dos antigos balcões em Lisboa, das pequenas mercearias que havia, muito antigas, vendiam bacalhau, farinha em saco, ao quilo, tudo ao quilo, as farinhas, os açúcares. E lembrei-me disso. Tipicamente português. E porquê saudade? Saudade, claro. É uma palavra linda, não é? É uma palavra linda. Maravilhosa. Que não tem tradução. Não tem tradução. Mas porquê nós aqui, saudade? até por acaso, os franceses perguntam-nos o que é que quer dizer saudade. Como é que explica? Nostalgia. Nostalgia. Sente saudades de Portugal? Imensas. Mas quando lá posso ir, lá estou. O que é que sai mais aqui do seu balcão? Aqui do com o nome Saudade. O balcão Saudade. Sim, ser um bacalhau, é um pastel de nata. E tem, não é? Mostra-nos claro. lá. Os franceses pedem muito pastéis de nata. Adoram os pastéis de nata. E metem canela ou sem canela? Claro, com canela. É muito curioso. O pastel de nata é um doce português que apaixona toda a gente. Mas realmente toda a gente está apaixonada porque é uma relíquia portuguesa, vamos dizer assim. É como nos tempos dos reis. Exato, é muito curioso. É a relíquia que... É a relíquia. E depois é as pessoas que não são portuguesas reconhecem. Sim. Como é que os portugueses são recebidos cá em França? E os portugueses são tão bem recebidos porque os franceses adoram os portugueses. Temos uma boa imagem. Tem uma ótima imagem. Nós, os portugueses, temos aqui uma ótima imagem porque somos trabalhadores. Temos o vinho verde. O vinho verde que as pessoas gostam muito aqui. As pessoas adoram. E o vinho do Porto? Adoram. E o vinho do Porto? O vinho do Porto, que é uma qualidade que os franceses conhecem a história também e adoram, obviamente, o vinho do Porto. Sim. Quantos litros é que vende por ano? Tem ideia? Quantas garrafas? De vinho do Porto? Não imagino. Mas aí vende muita garrafa de vinho do Porto. Sobretudo nas festas de Natal e para as festas, normalmente vendemos muito Porto. Esteve-me a dizer ainda há pouco, a Europa é boa, mas tem problemas. Como comerciante, o que é que pediria de mais cuidado à Europa? Eu pedia que olhassem mais para os pequenos comerciantes também, não é? Nós, pequenos comerciantes, é normal que precisamos mais de apoio e de mais regalias e que as pessoas, que o Estado olhe um bocadinho mais para nós e que não destaque-se tanto. Temos muitas taxas a pagar. Isso é que é, se calhar, Os impostos muito altos, não é? Os impostos. Sente uma diferença muito grande entre Portugal e França em relação a impostos?
Há uma grande diferença, sim, porque Portugal acho que está com os impostos assim um bocadinho mais altos que a França, mas no entanto a vida aqui também é a mesma coisa, também é cara, por isso não é melhor que em Portugal. Alfredo Sousa de Jesus é o chefe do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. É natural de Bruxelas, licenciado em Direito desde 2001, que desempenhou vários cargos junto das instituições europeias, inclusive chegou a ser um dos principais assessores políticos de Carlos Moedas, quando Carlos Moedas era comissário português. Alfredo, boa tarde, obrigado pela disponibilidade. Tarde, qual é que é a principal missão e função do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal? Bem, eu diria que para dar uma imagem para as pessoas perceberem, nós somos a voz do Parlamento Europeu em Portugal, ou seja, para além obviamente, do trabalho todo que é feito pelos eurodeputados, cada um nos seus grupos políticos, cada um com as suas ideologias, há uma voz institucional que representa o Parlamento Europeu em Portugal. É exatamente isso que nós fazemos, ou seja, nós, na prática, queremos assegurar que o Parlamento seja um tema da agenda mediática e da agenda política em Portugal. E que não se fale do Parlamento Europeu só de 5 em 5 anos, na altura de campanhas eleitorais. Para que os portugueses se apercebam da importância do Parlamento Europeu nas nossas vidas? Exatamente, ou seja, o Parlamento Europeu tem um papel de legislador fundamental, aprova leis que alteram o nosso cotidiano a um nível que as pessoas, por muitas vezes, têm alguma dificuldade em perceber, e o nosso objetivo é exatamente isso, é mostrar o que o Parlamento Europeu faz de positivo ou alterar, através da legislação, a vida cotidiana deles. Saber, por exemplo, que se uma pessoa está num aeroporto à espera de um voo, que esse voo tem atraso ou que é cancelado, tem direito a ser reembolsado ou tem direito a uma indemnização. Isso são normas europeias que foram aprovadas que isso foi nesta casa e que sem o Parlamento Europeu não existiriam esses direitos. Há aqui também uma função de muita proximidade com os jornalistas, quer em Portugal, quer quando nós estamos aqui a acompanhar as sessões plenárias em Estrasburgo e também em Bruxelas. Isto porque, de certa forma, não sei se posso utilizar esta expressão, Alfredo, o Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal é uma espécie de uma embaixada do Parlamento Europeu. Sim, completamente. É essa a ideia, e o papel da comunicação social é fundamental para nós. Porquê? Porque nós precisamos, basicamente, de vocês para transmitir essa mensagem junto de um cidadão português em casa, a ver a televisão, a ouvir a rádio, e tentamos precisamente que essa mensagem seja a mais ampla possível e alcance um número cada vez maior de pessoas para sensibilizá-los para a importância do Parlamento Europeu. É uma tarefa um bocadinho ingrata, por diferentes motivos. Primeiro, porque estamos a falar de uma instituição que está em Bruxelas, ou seja, já há uma distância geográfica. Depois, temas muito complexos. Estamos a falar de temas complexos, estamos a falar também de temas que demoram tempo a aprovar. E entre o momento onde o Parlamento começa a trabalhar num tema em particular e o momento em que isso altera o cotidiano de um cidadão, podem passar-se meses ou anos. Ou seja, torna esse exercício de comunicação mais... Não é uma coisa imediata, não é uma decisão tomada hoje com efeitos amanhã. Claro. É uma Demora coisa muito tempo, no porque tempo. há sempre negociações exaustivas no Parlamento Europeu. Complica um bocadinho o efeito de comunicação. E depois também é uma realidade, e é uma frase que o Dr. Durão Barroso dizia muito na altura, é que há também uma tentativa de, quando há uma coisa boa que é feita em Bruxelas, há sempre uma tentativa por parte de autoridades nacionais ou ao nível das autarquias de nacionalizar, de trazer a eles esses sucessos, fazerem como se fossem deles, e aquilo que corre mal, normalmente há aquela tendência um bocadinho, vamos culpabilizar Bruxelas lá longe. E essas tendências também não ajudam muito em termos de comunicação. O que é importante aqui, efetivamente, é o papel que vocês desempenham no sentido de mostrar com exemplos concretos, e é um exercício que nós fazemos de forma realmente exaustiva,
os exemplos mais concretos possíveis, aquilo que toca no bolso de um cidadão, os seus direitos, por exemplo, na área dos transportes, na área bancária. João, um exemplo muito concreto, o João viajou de Lisboa para Estrasburgo, chegou aqui, continua a ligar à sua família sem pagar qualquer acréscimo por ser no roaming. Se fizesse um fim de semana em Nova Iorque, ligava para a sua família de volta em Lisboa e quando chegava tinha uma fatura à sua espera e sentia a diferença. Isso foi também uma decisão tomada no Parlamento Isso é mais uma vez um direito que foi decidido aqui, nesta casa, foi um dos primeiros dossiês, inclusivamente, no qual eu trabalhei. Demorámos literalmente 10 anos a acabar definitivamente com o roaming dentro do espaço europeu. Enquanto um dos principais assessores políticos de Carlos Moedas, quando o engenheiro Carlos Moedas foi comissário europeu? Foi muito interessante. É uma lógica diferente, estamos a falar de instituições diferentes. A Comissão é uma instituição, o Parlamento é outro. Há um trabalho legislativo muito mais importante, obviamente, aqui. A Comissão Europeia tem um papel de iniciativa, ou seja, eu diria que quase tudo nasce na Comissão Europeia, mas depois é desenvolvido no Parlamento e no Conselho. Ou seja, o papel aqui é um bocadinho diferente, mas foram 5 anos, efetivamente, de grande experiência, aprendi imenso, provavelmente os anos em que aprendi mais, além dos anos, obviamente, da faculdade, porque, de facto, é uma dinâmica, um funcionamento muito interessante. Foram também anos bastante desafiantes, apesar do período em que vivemos agora, no Parlamento Europeu também serem alvos de grandes desafios, mas sim, foram anos muito, muito interessantes, porque havia também já nessa altura uma componente toda de comunicação. Qual é que é neste momento o principal desafio que a União Europeia enfrenta, neste contexto de incerteza internacional, Alfredo? Infelizmente eu diria que não é só um, são vários. O que o Parlamento Europeu ainda esta semana decidiu é, por exemplo, todas as questões relativamente ao comércio internacional, ou seja, nos últimos anos, nas últimas décadas, houve uma certa tendência por parte da União Europeia de externalizar as suas responsabilidades, ou seja, produzia-se fora porque era mais barato, por diferentes motivos. E chega-se a uma situação de crise em que nos apercebemos da nossa dependência em todos os aspectos, que vai desde os medicamentos. Hoje em dia, tudo o que é, ou quase tudo o que é a produção de paracetamol, que é um elemento mais básico que usamos quase todos os dias, é tudo produzido fora da União Europeia. Numa situação de crise, ficamos completamente reféns dessa situação. Ou seja, estamos agora numa fase de reequilibrar essas dependências todas, seja em matéria de defesa, em matéria alimentar, em matéria de saúde também. Ou seja, estamos agora nesta fase em que a União Europeia apercebeu-se pelos piores motivos das suas fragilidades, e estamos agora efetivamente a colmatar essas situações. Alfredo, foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado, Declarações de Alfredo de Sousa, o chefe do gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, à Europa Viva.